Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Desejo desde já um dia, uma semana abençoados. E aqui estamos novamente. Vamos ajustando detalhes de apresentação e outros, né? Lembrando sempre que a ideia aqui é buscar melhorias para vocês e também para nós. Vamos lá? Próximo. Continuamos tratando sobre o tema que tem causado alvoroço em algumas pessoas. Falo porque no grupo de WhatsApp, volta e meia, a galera se manifesta e quando alguns me veem, eles expõem, né, as percepções, algumas questões. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. Afinal de contas, esse é o principal objetivo. A inteligência emocional, esse tema, esse estudo, essa análise, você tem gostado? Você tem aprendido algo? Compartilha conosco. Você já começou a entender um pouco, pelo menos, ou já está bem avançado quanto a perceber quando acontece algo com você referente a isso? Lembrando que nós vamos soltando essas aulas, esse tema, detalhes em doses homeopáticas, para que tudo ocorra no tempo certo, da forma certa, e isso vai sendo embutido em nós, né? Levemente, pouco a pouco, quando a gente menos perceber, nós já estamos mais capacitados e mais inteligentes emocionalmente. Próximo, por favor. Sempre que houver qualquer comentário, compartilhamento, pergunta e até mesmo uma reflexão, pessoal, exponham. Exponham no YouTube, exponham no grupo do WhatsApp, exponham, cheguem para mim, exponham isso no meu privado, façam como vocês acharem melhor, mas manifestem. Tá? Esse tema, ele é importante a gente manifestar uns aos outros para que a gente vá crescendo. De novo, lembrando, vai dando um trabalho para mim, né, de ter que te dar alguma resposta ou algo do gênero, mas também para você, crescendo nisso. Então, tudo que é referente ao tema, manifeste. Sendo assim, não deixa de participar. Comente mesmo, manda, tá? De lá é que nós vamos incrementando esse momento das aulas. Então, nós quando decidimos colocar a ficha nossos alunos aí na tela, é para compartilhar realmente o que vocês têm tratado, o que nós temos tratado, tá bom? Então, duas coisas que ocorreram da última aula até essa. E a primeira delas foi o comentário de um aluno que disse, próximo, por favor. A arte do relacionamento a dois precisa da inteligência emocional. O que vocês acham disso, hein? Eu achei isso maravilhoso. Assim como uma relação de amizade, coleguismo, de trabalho ou até uma relação íntima, a inteligência emocional é importantíssima. Reforço, eu achei isso maravilhoso, achei sensacional. Inclusive, conversando com um aluno, falou que tem aprendido a pensar sobre o tema. Consequentemente, ele vai avaliando sua vida e as coisas vão fluindo na sua mente. Tá? Então, resumindo, estudar aqui com a gente, pensar sobre, faz com que os insights apareçam. E com isso você perceba na sua vida os momentos para aplicar, né? Para mudar, para ajustar. Como está sendo e como desenvolver a inteligência emocional. Fiquei muito feliz, pois quem pensa e age se desenvolve. Então, parabéns ao aluno por isso. Tá? Mas vamos lá, próxima tela, por favor. No decorrer da semana, eu fiz uma pergunta lá no grupo do WhatsApp. E a pergunta era, como está a inteligência emocional de vocês nesses últimos dias? A primeira resposta foi, inconstante. Isso gerou um bate-papo legal. Tá? Então eu reforço a importância de você participar do grupo de WhatsApp. Nos peça chamando aí no privado e comentando no YouTube, a gente vai te adicionar lá. O que depois, pensando sobre o inconstante, falarmos sobre, a gente tratou bastante coisa lá, né? Áudio, texto e tudo mais, foi meio que essa imagem a seguir. Jário, se puder, aumenta até na tela para o pessoal, para darem uma avaliada. E o que vocês acham? Quando a sua reação for igual à do macaco, você viverá melhor. É verdade ou não é isso? O que vocês pensam sobre isso? Saber ignorar coisas que podem afetar no seu dia ou na sua vida, não reagir da forma como estão agindo com você. Muitos de nós
consegue com muita maestria fazer isso. No momento. Mas e depois? Se puder, muda para nós, Jairo. Depois de 20 minutos, é assim que você reage? E aí, te representa isso? Esse macaco mostra quem você é. Ou na primeira imagem, você já teria decidido usar esse porrete. Qual que é a tua ideia? Não, eu aguardo realmente na hora, mas depois eu fico com raiva, eu quero ir lá e descer o porrete. Ou não, você já desceria o porrete já no início. Quem é você nesse momento? A questão aqui é a seguinte: a figura apresenta um macaco voltando para brigar, retrucar, devolver, ou seja lá o que for. Muitas vezes nós não fazemos de imediato, nós não fazemos algo, mas a gente fica remoendo por dentro. A gente pensa coisas como maldito, infeliz, cretina, desgraçado. Como ela pode fazer isso? Como teve a audácia de falar assim comigo? Como assim me tratou desse jeito? E tantas outras coisas, pessoal. Então, percebam que a falta de inteligência emocional nos destrói de várias formas. Pode diminuir a tela, Jairo, por favor. Você consegue entender isso? Entende que não é sobre agir fisicamente, mas pensar em coisas e deixar as emoções negativas aflorarem? Você consegue entender? Você não precisa agir fisicamente. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, está aqui internamente, nas nossas emoções, e é isso que está nos destruindo, fazendo com que a gente não caminhe da forma correta. Isso pode ser sobre um noticiário, pode ser sobre alguém, pode ser uma situação, até um filme ou novela. Eu, por exemplo, tem filmes que eu não gosto de assistir. Não gosto de assistir terror, muita tensão, aquele negócio, algumas ações, algumas ficções, eu não gosto, eu fico preocupado, ansioso, fico incomodado, então eu evito assistir. Até uma música. Então o campo é muito vasto para a gente exercitar a nossa inteligência emocional. Próximo, Jairo. Para não perder o hábito, o que for relevante dos nossos alunos, feedbacks, compartilhamentos, dúvidas e tudo mais, nós mostraremos aqui. Ok? Vamos lá? Próximo. Aqui estamos na aula 1, falando sobre a introdução à inteligência emocional. E dentro dessa aula já tratamos 2 tópicos. O primeiro deles, o tópico A da aula 1. O que é a inteligência emocional? O próximo. E o tópico B da aula 1, a importância da inteligência emocional nas nossas vidas. E hoje, próximo, por favor. E hoje partimos para o tópico C, que trata sobre a história e conceitos fundamentais da inteligência emocional. Vamos repetir algo já falado em tópicos anteriores, porém, lembre-se sempre que a repetição ela é a mãe da excelência. Eu vou repetindo, vou fazendo, de novo, vou ajustando pontos e vou me tornando melhor para mim mesmo. Eu faço e falo de novo, assim eu gravo, assim eu reforço e assim a gente vai crescendo, se desenvolvendo, tá bom? Então, não podemos simplesmente falar sobre algo sem saber de onde veio, quem falou, quando surgiu e tudo mais. Por isso, eu acho justo a gente tratar aqui e complementar com a minha visão sobre o tema que já somos seres que se desenvolvem e podem trazer uma visão mais ajustada à nossa perspectiva sobre demais temas. Então, a gente estuda sobre, a gente avalia um profissional, um especialista, quem criou e tudo mais, mas como nós somos seres que se capacitam, nós colocamos a nossa visão também sobre. Próximo. A história da inteligência emocional remonta às primeiras décadas do século XX. Porém, foi lá somente em meados da década de 1990 que esse conceito surgiu realmente, proposto pelos pesquisadores Peter Salovey e John Mayer. Vejam só, pessoal, há 33 anos, nem é tão antigo assim, certo? No entanto, tornou-se conhecido mundialmente, que a gente está falando aqui, após a publicação do livro Inteligência Emocional em 1995, por Daniel Goleman, ou seja, há 28 anos atrás. Interessante que o Daniel Goleman era psicólogo e jornalista científico, e essas funções, elas me remetem ao trato de pessoas e se conectam de alguma forma. Justo que alguém com esse foco teria essa ideia e apresentasse ao público, não é mesmo? Em geral, aí, de forma mais explicativa, digamos assim. Então, esse é o primeiro livro, a primeira edição do Daniel Goleman,
e deixo aqui agora uma sugestão para um bom desenvolvimento pessoal, humano e também profissional. Leiam livros. Tá? Neles constam segredos e insights que os autores não colocam em outros lugares. Sugestão, reforço, leiam livros físicos, tá bom? Próximo. Falamos aqui da história e do conceito, porém sabemos que desde sempre existiram as emoções. E se existe a emoção desde o início, significa que o tema em si é desde a criação do homem. Esse conceito de inteligência emocional desafiou a visão predominante de que o QI, que é o quociente de inteligência, era o único indicador de sucesso. Acredita, né? Então ele era antes avaliado que hoje quem tem o QI mais alto é a pessoa que vai ter mais sucesso. E depois entra a inteligência emocional mostrando que, opa, não é bem assim. Não basta ter o QI alto, tem que ter inteligência emocional. Então a ideia central é que a inteligência emocional é tão importante quanto o QI para alcançar uma vida bem-sucedida e satisfatória. Essa é uma fascinante área do estudo. O que vocês acham sobre isso? Próximo. Daniel Goleman é frequentemente considerado um dos principais responsáveis por popularizar a inteligência emocional. O seu livro abordou a importância das emoções na vida cotidiana e destacou que a habilidade de entender e gerenciar emoções é tão vital quanto o QI tradicional, conforme falamos há pouco. Então, linkando com o que já tratamos no tópico A da aula 1, ele foi quem identificou e trouxe para nós os 5 componentes principais da inteligência emocional. Lembram quais são? Próximo. A. Autoconhecimento emocional, que é a capacidade de reconhecer nossas próprias emoções e entender como elas afetam os nossos pensamentos e ações. B. Autorregulação emocional, que é a habilidade de controlar as emoções e reações, evitando respostas impulsivas e prejudiciais. C. A empatia, que é a capacidade de compreender e compartilhar as emoções dos outros, fortalecendo relacionamentos interpessoais. D. Habilidades interpessoais, a aptidão para construir relacionamentos saudáveis, comunicar-se eficazmente e resolver conflitos de maneira construtiva. E E, que é a motivação, a capacidade de se motivar internamente, definir metas e persistir diante de desafios. Próximo. Então, o conceito de inteligência emocional trouxe uma nova dimensão à psicologia e ao desenvolvimento pessoal. À medida que ganhava reconhecimento, pesquisadores e profissionais começaram a explorar as suas aplicações em diversas áreas, como educação, liderança, a própria terapia e a saúde mental. Próximo. Embora Daniel Goleman tenha popularizado o conceito, muitos outros pesquisadores contribuíram para o cargo da inteligência emocional, que é cargo que a gente chama ampliar esse campo, né? Então, muitos vieram antes e muitos também depois. Ele foi quem pulverizou o negócio, mas já existiam uma análise sobre isso. Então, alguns artigos e estudos notáveis são esses apresentados a vocês em tela. Jairo, se puder até aumentar um pouco para o pessoal. São estudos normalmente internacionais, pois aqui no Brasil a gente percebe que nós temos um campo muito vasto para explorar junto às pessoas. Mas vale a pena acessar e traduzir as pesquisas e estudos aí que já foram feitos anos atrás para cá, né? E também os atuais, por que não? Então nós temos o Salovey, temos o do próprio Goleman, tem do Meyer. Percebo que normalmente é tudo em conjunto, essas pessoas estão sempre em conjunto, né? Trabalhando. Porque uma pessoa só, como eu costumo dizer no desenvolvimento pessoal, sozinho não dá. Para nascer a gente precisa de pessoas. Para casar precisamos do outro. Para ter filho, um filho para nascer precisa de pais e assim por diante. Então, sozinho não dá. Tá bom? Partindo para a nossa conclusão de hoje. Hoje nós exploramos as origens da inteligência emocional, destacando essa contribuição de Daniel Goleman e outros pesquisadores nesse campo. Então, ao entender esse contexto histórico e os conceitos fundamentais, nós estamos preparados para mergulhar ainda mais fundo nessas aplicações e técnicas de desenvolvimento da inteligência emocional em nossas vidas. Na próxima aula vamos explorar os benefícios dessa habilidade e aprender a aplicá-los em nosso cotidiano. Tá bom? Sobre o exercício da aula anterior, vocês fizeram? O
aquele que eu deixei na última aula, lá eu pedi para que vocês praticassem a autoconsciência emocional, tirando regularmente um tempo para observar as suas emoções. Pedi para que identificassem o que vocês estavam sentindo, qual era a causa ou causas e como isso estava influenciando as suas ações. Pedi para que vocês anotassem essas observações em um diário emocional, pois ao longo do tempo vocês notariam padrões e poderiam começar a entender melhor as suas reações emocionais. Fizeram? Caso sim, ótimo. Caso não, façam, porque a prática constante faz com que os resultados apareçam e acredite, vale muito a pena. Tá bom? Para a gente encerrar, por hoje é isso, tá? Então, ao aprimorar as nossas habilidades de conhecimento emocional, gerenciamento, empatia e tomada de decisões, podemos construir relacionamentos mais fortes, tomar decisões mais informadas e cuidar melhor do nosso bem-estar mental. Ao adotarmos a inteligência emocional em nossas vidas, abrimos portas para um crescimento pessoal profundo e duradouro, posso garantir para vocês. Então, obrigado por se juntarem a mim nessa jornada de descoberta emocional e autodesenvolvimento. Compartilhem suas emoções, seus comentários, suas ideias, sugestões, críticas e tudo mais aí que vocês sentirem, não guardem para si. Estamos aqui para exercitar a inteligência emocional, tá bom? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, seus sonhos, planos e projetos. Feito.